Sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista Mundo Cop. Hoje a gente se reuniu para ter uma conversa sobre tendências e futuro, mas de uma forma que a gente consiga também conversar sobre o que acontece na nossa realidade e tentar entender toda essa mudança que a gente vem passando. E para essa conversa, nós temos aqui duas futuristas, a Letícia Setembro e a Paula Abas, e também o nosso jornalista da Mundo Cop, o Leonardo César. Então, muito bem-vindos vocês, muito prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Já são conhecidos da Mundo Cop, mas sempre a gente tem ótimas conversas, ótimos insights. E para começar, eu queria trazer um conceito que a gente, na Mundo Cop, trouxe recentemente para destaque, porque a gente teve a oportunidade de conversar aí com o Jamais Cássio, que é o criador do conceito Mundo Bunny, e então a gente queria trazer para a conversa essa questão da era do caos. Vocês acham que essa era do caos está muito ligada com essa necessidade que a gente tem de querer prever o futuro? Eu vou começar respondendo. Primeiro, queria agradecer o convite. Mundo Cop, é sempre maravilhoso poder trocar com vocês. Bom, o Bunny, né? O Bunny é o conceito, esse que você fala desse momento de caos, que ele significa que a gente vive um momento que é frágil, ele é ansioso, incompreensível, ele é não linear, ele é todo realmente bem complexo. E o que acaba acontecendo nesse tipo de momento histórico é que existe um atrapalhamento no presente. A gente começa a ter uma dificuldade em viver o presente porque a gente está constantemente imaginando o futuro. E para um futurista, isso é super interessante, porque o nosso trabalho é investigar o futuro. Mas quanto mais você investiga o futuro, mais você começa a perceber essa distorção. Então, recentemente, eu descobri que os seres humanos têm muito mais do que 5 sentidos. A gente tem mais de 20 sentidos. E um desses sentidos é o sentido que se chama chronoception. Chronoception é como a gente percebe a passagem do tempo. É uma percepção subjetiva da passagem do tempo, que é a ilusão, uma espécie de ilusão que a gente tem de que o futuro ele vem sempre numa linearidade que é passado, presente e futuro. Então tem sempre essa ordem dos fatores. Quando você vai lá investigar na física quântica, etc., você encontra alguns autores, por exemplo, Rupert Sheldrake, e tem outros bem interessantes que eles explicam que, na verdade, nem sempre a gente segue essa ordem, porque quando a gente está no presente, se a gente imagina alguma coisa do passado diferente do que era, se a gente reconta essa história, a gente altera o passado. O passado não existe mais, ele é uma conjunção de memórias, que a gente cria essa história contada, e a gente altera esse passado. Da mesma forma, o futuro, que a gente fica se projetando para ele constantemente, quando a gente está de frente para as possibilidades, inúmeras possibilidades de caminhos de futuro, é só no presente que a gente consegue puxar isso. Então não é exatamente linear. A gente no presente puxa o futuro, e a gente no presente altera o passado. Então o que eles dizem? Que o futurismo, nós como futuristas, né, o futurismo, essa coisa de desenhar futuros é muito mais sobre mindset do que sobre time frame. Existe uma ilusão. Então o mindset é para você lidar com o futuro sem entrar na ansiedade, é você perceber que você não precisa ter medo do futuro. Você tem medo do futuro quando você acha que você não tem um papel protagonista em co-criar aquele futuro. Então você é uma plateia que fica vendo o futuro acontecer como se as tendências já fossem algo pré-determinado, como se o futuro já tivesse traçado, e você vai observar aquilo, né? Não sei se vocês conhecem gente que fala que o futuro não vai ser bom. Eu conheço várias pessoas. Meu pai é uma dessas pessoas. Ele fala, o futuro, as perspectivas de futuro não são positivas. Será? Assim, depende do ser humano. Se a gente muda de atitude e toma outras vias e começa a manifestar esse futuro, né, a entender o poder de cocriação coletivo de um futuro diferente, não tem porque a gente tem medo desse futuro. A gente pode ter medo quando a gente está desempoderado do lugar de cocriação de futuro. E isso é a base do futurismo, é a essência do futurismo. E ela vai justo na contramão da ansiedade, do FOMO, do bunny, de tudo isso. Ela vai te dizer calma que você é que vai tomar as rédeas disso, se você quiser. E isso como o mundo, a sociedade mesmo, para co-criar um futuro melhor. Que legal, né, Letícia? E aí você falou, um outro cara que é tipo, certeza que o teu pai tem muitas coisas legais a ensinar, e aí tem um cara que vai nesse mesmo caminho, que aí, vamos lá, senso comum, que é o Yuval Noah Harari,
que é o escritor de Sapiens, ele também é super negativo a respeito do futuro, né? Ele fala que a gente está estragando tudo, que o ser humano conseguiu vir para cá e chegou num ponto que está detonando o negócio todo. E aí VUCA, BAN, essa loucura toda. Mas eu acho interessante nisso que você falou, né, desse nosso papel como protagonista de um futuro no presente. É muito mais difícil imaginar os futuros, porque tudo muda muito rápido. A quantidade de variáveis é enorme. Né? Quando a gente vivia em sociedades mais simples, onde as transformações eram mais lentas, imaginar um futuro era mais fácil. O que será que pode mudar aqui e tal? E vivendo nas megalópolis e vivendo esse tempo, que é um tempo artificial. É interessante isso, falar de chronoception, porque a nossa percepção do tempo, ela também é construída. Né? Hoje a gente obedece um calendário gregoriano, um horário comercial, que é uma criação que atende muito bem ao formato industrial. Mas a gente não está mais na era da industrialização. Né? Todo o nosso contexto está mudando e a gente tem uma relação com o tempo que foi construída para atender a uma estrutura econômico-social. E aí a gente já começa a discutir a vida na pós-modernidade, o uso desse tempo, aí vem outras propostas de tempo. E eu acho interessante que quando a gente fala de futurismo, às vezes a gente tem que acessar umas tecnologias meio ancestrais, né? Volta para o passado para olhar outras formas de estar, outras formas de viver que possam se adaptar melhor a uma coisa que é velha, mas é nova, que é nos vermos como seres inseridos na natureza, onde somos mas não estamos mais obedecendo o tempo da natureza. O calendário mostra que o tempo não é linear, que ele é circular. A física fala do tempo como uma outra dimensão. Agora, uma coisa é fato, né? Nesse mundo bunny, o tempo é o nosso bem mais precioso e a maioria das coisas são projetadas, a gente projeta muito futuro. Olha lá para o futuro. Para que eu projetar futuro? Para ganhar tempo? Como que eu vou poder agir frente a uma mudança que possa resultar até na quebra do meu modelo de negócio, né? Eu me tornar irrelevante com essas transformações que estão acontecendo de forma muito rápida, eu conseguir agir mais rápido, agir de forma eficaz. Então, quando a gente pensa, né, pensa no futuro, ai que difícil, mas pensa em amanhã, o que você vai fazer amanhã? Eu vou escolher uma roupa para deixar o meu amanhã mais fácil de eu me planejar, eu vou arrumar minha agenda para saber para onde eu vou, porque se eu acordar amanhã e for planejar tudo que eu vou fazer amanhã mesmo, muita coisa pode dar errada, né? E aí, para piorar tudo, a gente está vivendo num mundo onde a nossa capacidade imaginativa não é estimulada. Né? Então, se a gente provoca alguém a imaginar, o exercício aí no músculo da imaginação está prejudicado. Faz-se planejamento estratégico para 3 anos, 1 ano, né? Mas e aí o horizonte de tempo de 5, de 10, de 20? Então a gente tem que exercitar mais o músculo da imaginação para poder construir futuros protópicos, né, Leti? Depois a gente pode falar mais desse conceito. Mas que saiam desse lugar que é muito ruim, do distópico, onde vai explodir, mas também, né, aquele futuro imaginado perfeito a gente também não vai conseguir alcançar. Então o que a gente consegue fazer nesse contexto? E você falou sobre essa construção de futuro, dessa busca pelo que vem à frente, e não só a gente está no momento em que a gente resgata o que veio antes, mas também a gente tenta criar novas ferramentas, novas soluções que passam muito pelo conceito de inovação. Só que aquilo que a gente pensa como inovação atualmente já vai ficando para trás. O mundo está cada vez mais rápido e o que é inovação hoje pode não ser inovação amanhã. Letícia, você acabou de voltar da South by Southwest, um dos maiores eventos de inovação do mundo, e a partir da sua vivência durante o evento, o que é a inovação hoje? Como esse conceito se apresenta? Certo. Boa pergunta, né? A inovação por si, né? Esse conceito, ele continua sendo o que ele é. Eu entendo a inovação como algo que resolve um problema real, é desejável, é consumível e é viável. Então, a inovação, ela continua sempre tendo que ser algo que vai ser útil e que vai resolver uma grande questão. Porém, o que acontece agora é como a Paula falou, a gente vive um momento em que a velocidade das inovações está muito rápida. É como se, na história, tudo aquilo que a gente resolvia
devagar, vem uma inteligência artificial generativa, por exemplo, e vai resolvendo em escala. A resolução das questões também está escalada. E a gente começa a ter um gap. O que a gente está vivendo agora e vai viver até 2030 para frente é um gap de adaptação, de velocidade com a tecnologia. Então, a tecnologia está avançando num nível muito rápido e isso vai trazendo uma inovação acelerada, mas a gente, como sociedade, não está dando tempo de fazer o download de toda essa inovação. Então, a gente está entrando num lugar ali para líderes de empresas, para líderes de cooperativas, para todo mundo que está no business, que está no dia a dia, entra numa dificuldade de acompanhar. E até nesse encontro, né, vários futuristas estiveram por lá, futuristas muito famosos, muito legais. Eu, particularmente, saliento muito a Amy Webb. Então, ela trouxe para esse encontro um reporte de mais de 800 páginas, que eu aconselho vocês disponibilizarem o link para as pessoas poderem baixar, com mais de 666 tendências, organizadas em 14 grupos de tendências. É uma coisa assim completamente insana. E o que ela fala é que a gente não está preparado para isso, a gente não está preparado para lidar com isso, porém vem o futurismo para ajudar a gente a tentar organizar a casa para fazer um planejamento estratégico que faça mais sentido. Então, alguns highlights do que ela trouxe, por exemplo, pensando em, vamos supor, a gente pegasse uma via da agricultura, o que está rolando de inovação na agricultura? O que está pegando? Então, a curto prazo, o que ela fala que bate de frente? Com certeza, crise climática. Então, questões de crise climática vão trazer tecnologias verdes. Então, já vai ter que lidar com isso, e para isso vem um monte de novas startups e um monte de novos negócios trazendo tecnologia para isso. Os robôs e os drones e a bioengineering. Então, tudo aquilo também que vai alterar produção de carne, laticínios, manufatura têxtil, desenvolvimento farmacêutico, tudo isso vem primeiro, batendo de frente já com a agricultura. Numa segunda onda, e é isso que é interessante, quando a gente olha tendências, a gente começa a estudar, a gente tem que entender como elas impactam o nosso setor. Então, aqui eu estou trazendo um exemplo prático. Num segundo momento de uma onda de impacto para a agricultura, ela comenta sobre a AI generativa. Então, a AI generativa, essa do chat GPT, que está bombando, de toda essa inteligência artificial que gera imagens também, que além de gerar os textos, ela vai explodir e o uso dela vai ser totalmente fragmentado para solucionar N coisas. Então, espera-se que vai ter muita evolução e que a era que a gente está vivendo dos anos 2000, a revolução seja da AI generativa. Então, é importante a gente ter isso em mente, que isso que aconteceu agora, do chat GPT abrir, ele não ia ser aberto ao público, porque ele era considerado perigoso, e de repente resolveram abrir, e a gente pirou nisso aí, agora vamos ver o que vai acontecer. As tecnologias de VR, AR e XR e mídia sintética também vão tomar rumos mais fortalecidos, né? O VR, por exemplo, é uma ferramenta atualmente muita exploração, muito desenvolvimento, mas ela ainda não está pronta, ela não é acessível em larga escala e ela tem complexidade no uso, né, de náusea, de mal-estar, então tem uma série de questões que ainda não estão realizadas para o uso disseminado. A mobilidade do futuro também é algo que impacta numa segunda onda, e a terceira onda, curiosamente, para esse setor, que é o setor de agricultura, ela fala da Web3, do metaverso, do quantum computing, que é diferente de outros setores. Se for um setor muito mais, talvez, digitalizado, Web3, metaverso e quantum, até talvez setor financeiro, pega muito mais pela quantidade de transações. Mas nesse caso desse setor, ela fala que é uma terceira onda. Então, isso é um exemplo de como entender o que é a inovação hoje. A inovação provavelmente hoje vai permear temas como esses, com esse tipo de tendências envolvidas, com esse tipo de desenvolvimento tecnológico, né? E essa transformação, ela traz uma nova internet também. A internet como a gente conhecia não vai ser a mesma, vai tomar outro formato, e tudo vai girar em torno de dados. Tudo isso gira em torno de grandes quantidades de dados que vão modificar a forma como a gente toma decisões, modificar a forma como a gente vive a nossa vida. Vai ficar tudo muito mais fluido, mas ao mesmo tempo tem o grande risco de quais são os dados que você está compartilhando e o quanto isso está manipulando a sua vida, o seu comportamento. Né? Acho que isso são alguns highlights do South by South que eu escolhi para trazer aqui, mas que valem
para outros setores também. O que mais me assusta, o maior desafio desse caminhar das inovações, do ciclo de vida dos produtos, do uso dos produtos e dos serviços tão assim ancorados nessas novas tecnologias, é como que a gente adapta o papel humano dentro disso tudo, né? Porque as tecnologias estão se desenvolvendo tão rápido que tem uma parcela enorme, gigantesca, da população que não dá conta, né? Então a gente começa a pensar em recortes, assim, os idosos, como que vai ser, por exemplo, o uso da inteligência artificial generativa, ChatGPT, por exemplo, nas escolas, como que isso impacta a vida das crianças, né, que vão poder ir lá, de repente, fazer uma prova, fazer um trabalho, fazer um TCC perfeito, né, via ChatGPT. Não, a gente tem que bloquear isso, vem uma coisa nova, dá medo, né? E como que a sociedade funciona quando tem medo de alguma coisa? Bloqueia. Não adianta bloquear. A gente tem que pensar em como que a gente faz essa adaptação do humano ao uso dessas tecnologias e quais são todas as possibilidades. Então, assim, quanto mais a tecnologia evolui, mais rápido a desigualdade também aumenta. Logo a gente vai ver aí no mercado os sem função, que são pessoas que não acompanharam essa evolução das tecnologias e que vão ficar aí demandando à mercê de que se estabeleça uma renda universal básica, por exemplo, porque seu papel no mercado, seu papel no mundo vai perder a relevância. Em todas as conversas que a gente tem sobre tendência, a gente sempre traz uma perspectiva muito maior, né? A gente traz uma conversa global, algo que está acontecendo assim no mundo, e acho que uma das maiores dificuldades é a gente trazer isso para a nossa realidade. Sabe, a gente pode falar sobre várias tendências, mas como que a gente aplica na nossa realidade? E aí eu queria trazer um pouco a nossa conversa para a nossa realidade ainda brasileira, assim, nacional, porque a gente passou aí por uns momentos de transição que a gente ainda está, né? Só que a gente está montando outras perspectivas agora, então a gente tem um cenário aí político diferente, um cenário que vai impactar socialmente, economicamente todo o país. E aí eu queria ver com vocês como que essas tendências, assim, serão impactadas também por esse momento que o país está passando, assim, como que nós podemos receber tudo isso, se a gente está preparado, como que vai ser? Então, assim, gente, não tem, né? Os temas são transversais, eles são temas globais, são as grandes transformações globais que vão refletir nos movimentos das organizações locais para realmente agir a respeito dos desafios do futuro. Então, a gente olha para os desafios, e quando a gente fala em Brasil, então, a gente tem que olhar para os desafios, por exemplo, da América Latina, né? Para começar, descendo aí as camadas. Então, assim, não vou entrar no tema cenário político, apesar de nós sabermos a importância que tem os direcionamentos políticos, né, nas decisões e nos movimentos globais, mas esse tema é extremamente sensível. Eu gostaria de dizer assim, que considerando o contexto do mundo, né, e das relações que estão se estabelecendo, muito apoiadas no funcionamento das redes sociais, no enviesamento que o algoritmo causa, e aí quando a gente fala em AI, ainda existe muito viés, né, muito viés nessas ferramentas, assim, a tendência do cenário político mundial é o aumento das polarizações. Então a gente vai ter, e no Brasil isso é muito forte, é muito visível e vai continuar, são esses movimentos extremos, bastante violentos, porque quanto mais eu procuro alguma informação, né, quanto mais eu mostro para o algoritmo, para aquela rede, que é disso que eu gosto, né, é isso que me interessa, mais ela me enche com aquele conteúdo. Então, o algoritmo te empurra para o buraco negro de determinados temas. O que é muito triste, né? Porque as visões acabam sendo visões pouco amplas, são visões bastante míopes das coisas. Então, quais são as questões, além dessas questões de violências, polarizações, que vão impactar Brasil, América Latina, mundo, mas aí a gente começa a falar de Brasil a partir de algumas questões importantes.
Emergência e catástrofes climáticas, né? O Brasil, com esse seu papel que tem de produtora de alimento para o mundo, à mercê de todas essas catástrofes climáticas. Então, ou muita chuva, ou muita seca, a gente vai continuar oscilando dentro desses eventos extremos, então, sem saber muito como que a gente vai conseguir fazer com que essa produção realmente seja sustentável. Tem uma coisa outra legal do novo cenário político do Brasil, que é esse olhar para comunidades ancestrais, que trazem essa tecnologia ancestral. Então, essa relação que está acontecendo com as comunidades indígenas é muito bacana, né? Esse foco, essa luz que está sendo dada, a importância da Amazônia, da biodiversidade. Então, que papel que o Brasil joga na conservação da biodiversidade, nessa relação com esses povos que sabem realmente trazer informação sobre biodiversidade, conservação do meio ambiente. Tem uma outra coisa muito interessante no Brasil, que é a inovação que acontece dentro das favelas, das comunidades. Então, em 2010, nós tínhamos 1 em cada 7 moradores do Brasil morando em áreas informais. Projeta-se que para 2050 teremos 1 em cada 3, né? Com o crescimento das cidades, essas pessoas vêm, né, desses espaços rurais, e aí a grande pergunta é que uso que a gente dá para esses espaços rurais, integrando que eles possam apoiar a vida nas cidades de fato, né, e as soluções incríveis que surgem de dentro dessas comunidades, dessas favelas. Tem algumas projeções que impactam bastante o desenvolvimento da América Latina, né? Saber que os preços dos alimentos vão dobrar nos próximos anos, tá? E aí entram as tecnologias, como a Letícia falou, né? A questão dos alimentos sintéticos num horizonte de tempo 3. Então, é difícil da gente falar de um impacto imediato, 2023, mas quando a gente joga lá para 2030, tem questões muito, muito relevantes. Tem 2 caminhos possíveis para se imaginar. Imaginar que Deus é latino-americano, por um lado, Deus é brasileiro, vai dar tudo certo para nós. E o que a gente precisa trabalhar para chegar nesse lugar? Esse trabalho não é sozinho, não é de cada organização individual, mas ele é um trabalho coletivo. Muito se falou ali no Congresso de Smart Cities a respeito do cidadão co-criando as políticas governamentais e como que é possível fazer isso hoje, a gente já consegue fazer isso hoje, né? Ou imaginar que a gente vai para esse lugar do inferno, onde a brecha entre ricos e pobres é muito grande, a polarização política é muito grande, o gap de quem fez a transformação digital para quem não fez é muito grande, que cresça o desemprego, que cresça a inflação. A gente não tem como saber, né? Mas a gente consegue olhar para sinais e desenhar cenários. O trabalho do futurista é desenhar cenários para que a gente consiga agir pensando em planos de ação, de contingência para cada um desses cenários. Dentro desses cenários, a gente falou de tendências globais, e quando a gente vai fazer o recorte para o Brasil, dá para achar oportunidades também, que é muito local. Se você olhar para o local que você está, você vê o seu contexto, você fala que playground o Brasil é para você trabalhar com tecnologias verdes, por exemplo, diante da problemática que a gente vai está enfrentando cada vez mais para o futuro. A gente tem um potencial enorme de trabalhar com energias renováveis, energias limpas, né? Trabalhar com água, a gente tem uma disponibilidade maior do que muitos outros lugares. Então tem várias questões no Brasil que podem ser alavancadas. E olhando para esses cenários, a gente percebe muito bem que a gente está nessa fase de transição. E dentro desses temas que você comentou, dessa realidade que o Brasil está, esses novos temas, eles carregam também novas vozes que estão surgindo junto com ele. Então, olhando para esse tema, as lideranças do futuro, como que, olhando para o mercado, esses líderes podem engajar as pessoas, sejam nas empresas, nas cooperativas? Existe um segredo para engajar as pessoas nesse futuro que está se construindo? A questão de engajamento de talentos, ela é um problema, inclusive até pelo modelo de trabalho, né? Você falou do híbrido e tudo mais, a gente tem uma tendência do trabalhador ser livre, o trabalhador ser um free worker, ele se quer se engatar num CLT sempre. Então tem muitas tendências de empreendedorismo também, das pessoas se tornarem mais autônomas, se conectarem por projetos, por aí vai. Porém,
Considerando que isso tudo é um processo e que ainda estamos no modelo atual de trabalho, tem um futurista que eu gosto, chama Jacob Morgan, que ele traz os desafios do líder do futuro. E ele traz as skills que esse líder do futuro também tem que assumir. O que a gente percebe é que são duas vias que ele tem que seguir em paralelo. Ele vai ter que estar sempre futurizando o local de trabalho, então ele vai estar olhando para automação, ele vai estar olhando para aprender tecnologia, ele vai estar olhando para a parte técnica mesmo, mas ao mesmo tempo ele tem que ter uma via de humanização do local de trabalho. As duas coisas têm que caminhar together, né? Vão ter que caminhar juntas. E o que isso significa? Que, além dele acelerar desenvolvimento tecnológico e automação, ele tem que lembrar que ele está lidando com seres humanos que têm desejos de seres humaninhos, que são diversos, que somos seres diversos. Então ele tem que olhar para pessoas que buscam pertencimento, pessoas que buscam reconhecimento, acolhimento e, acima de tudo, elas buscam propósito. E por isso tanto se fala na empresa ter um propósito, para que todo mundo que trabalha lá também se emaranhe com esse propósito, vista a camisa desse propósito e vá nesse sentido também. Então, os líderes que vão lidar com um futuro desse cenário muito diverso e com dificuldade de atração de talentos vão ter que desenvolver novas habilidades. Então, por exemplo, algumas habilidades seriam você ser um cidadão mais global, você ser uma pessoa que consegue ter um pensamento global no sentido de abraçar as fortalezas nessa diversidade na prática. A gente fala de diversidade, mas fazer a diversidade acontecer na prática é outra coisa. Você tem que realmente ver aquilo que é diferente de você e valorizar e puxar o melhor daquilo e concatenar aquilo com várias outras diferenças. Então, isso tem que ter uma visão muito ampla. Ele também tem que entender o papel de um líder, hoje em dia, como o líder mentor, o líder coach, o líder servidor, né? Chame como quiser, mas não é mais o líder detentor da informação, não é o líder comandante, né? É um outro tipo de líder que ele troca, porque hoje em dia o professor é isso, ele chega numa sala de aula, ele não é detentor de conteúdo, ele troca, ele constrói, ele cocria conteúdo, você está aprendendo o tempo inteiro com outras gerações. A gente vai ter mais de 5 gerações no mesmo local de trabalho. Governança e cultura prospectiva, é cultura, é mindset, o cara tem que estar com o músculozinho da imaginação sempre sendo exercitado, né? Saber trabalhar com processos co-criativos, porque também a questão das relações de liderança verticais estão acabando, né? Está cada vez mais horizontal e vai ser cada vez mais horizontal. Então, como que eu faço essa gestão co-criativa? E tem uma outra coisa que eu acho que é importante, que é mudar o chip. A gente tem ouvido falar muito sobre consumer-centric design, né? Foco no usuário, foco no consumidor, olha a dor do consumidor. E eu acho que está mudando para uma visão de life-centered design. O cara tem que ter uma visão ecocêntrica. Eu não estou trabalhando para aquele consumidor. A gente está trabalhando para a preservação da vida na Terra. E tudo o que eu faço hoje, né, olhando lá, tem organização que não fala de ODS lá dentro. Né? Qual é o impacto do que eu faço hoje no mundo? E dentro disso, a gente está falando da questão da inclusão, que a Letícia trouxe, e que para mim é um tema assim, muito sensível, que me toca o coração. Para mim, você ter uma visão inclusiva é você saber reconhecer as diferentes inteligências no mundo, porque a gente está vivendo um processo de individuação, né? O indivíduo, ele cada vez mais está se distanciando do coletivo, ele quer ser único, e nessa unicidade dele existe uma inteligência que é única. Então, como que eu agrego essa inteligência das gerações com uma inteligência das mulheres, por exemplo, que sim, pode ser diferente da inteligência dos homens, tem uma razão sensível ali que é diferente da razão cartesiana dos homens. Como que eu agrego pessoas neurodivergentes, se eu não consigo entender que na neurodivergência existe inteligência também, muitas vezes uma inteligência extremamente avançada para a tecnologia, né? Então, é isso aí, é olhar para tudo isso e principalmente saber lidar com algo que está muito proibido hoje nas organizações, que são os afetos, as emoções. Ai, foi lá chorar no banheiro. Que feio, né? Vou chorar no banheiro. Não. As pessoas, humanos, têm emoções e a gente está muito distanciado dessa emoção.
no contexto do trabalho, porque os afetos não são bem aceitos. Hoje a gente está tendo essa criação de muitas ferramentas, né? Metaverso, inteligência artificial, chat, GPT, mas a gente vê também que ao mesmo tempo que eles aparecem, muitas vezes eles param de ser utilizados assim do nada. Eles aparecem e depois surge uma coisa que substitui. E você acha que o que falta, vocês acham que o que falta para essa ferramenta ser mesmo inserida é o fator humano? Na minha opinião, ela se torna obsoleta quando ela realmente não olha para o ser humano, porque ela não resolve o problema do ser humano. Então, o ser humano não vai consumir aquilo, não vai ter uma utilidade prática, você não vai ver diferença na sua vida. Quando a gente vai trabalhar com novas tecnologias, a gente tem 3 estágios. O primeiro estágio, você só conhece, você usa para nada, né? Você tenta entender. O segundo estágio, você começa a brincar com aquela tecnologia, ela vira brincadeira. E no terceiro estágio, ela vira ferramenta, ela vira útil. Então, tudo passa por isso. Quando está no play, que é o segundo estágio, quando você vê uns usos da tecnologia, você fala, não, mas para que isso? Mas que bobagem, para que eu quero isso, sabe? Uma coisa completamente nada a ver, assim, e é o play. Só que você está explorando o uso, você está brincando, e aquilo explora ao ponto de você chegar na ferramenta. Se não chega na ferramenta, o que acontece é que não se torna útil e realmente ela entra no vale da decepção. Se a gente pensar na curva de Gartner, ela tá subindo, a expectativa tá subindo, tá tendo um monte de protótipo. Aí tá lá no platô, pá, tá bombando, e aí, putz, é igual meta, né? Não sei se é esse o futuro, acho que eu vou investir em outra coisa. Não tá tão útil assim essa ideia. Comprar o seu terreno no metaverso do lado do Snoop Dogg não tá valendo a pena, não tô tendo retorno financeiro, entendeu? Porque tá no play, o que é isso? Isso é o play. Então, bom, aí ele cai de novo. Agora, como é que faz, então, puxando um outro gancho, como é que faz para se preparar, então, para usar a tecnologia de forma correta para que ela caminhe para algo que faça sentido para o seu negócio? E aí entra o futurismo, graças a Deus ele entra, dando metodologia e ferramental para trazer uma clareza, olhando para dentro da empresa e olhando para as tendências lá fora, para ver o que você pode realmente encaixar, o que faz sentido, sem que você faça investimentos à toa e sem que você entre no hype. Você cai numa moda e investe dinheiro à toa também por uma coisa que não vai para frente. Então, tem alguns passos que eu queria passar para vocês. O primeiro, quando a gente lida com novas tecnologias, o primeiro passo seria aumentar o seu repertório e criar familiaridade com essa tecnologia. Então, se a gente estiver falando de AI generativa, metaverso, o que for, CRISPR, o que a gente estiver falando, você vai primeiro, então, entender o que é essa tecnologia, quem que está estudando ela ao redor do mundo, quem que está prototipando, quais são os protótipos, quais são os casos de uso, né, use cases, que estão dando certo, quais não estão dando certo, conversa com especialistas, vai em eventos, vai em conferências, viaja, vai em feira. Então, esse movimento é um movimento de abertura de repertório. Esse é o primeiro passo para lidar com qualquer nova tecnologia. Então, um líder precisa estar exposto a esse aumento de repertório constantemente daqui para frente em relação a várias tecnologias. Feito esse trabalho, ele pode ir para uma segunda etapa, que seria uma etapa bem futurista, que é de investigar as tendências. Então ele olha e fala, ok, já entendi para onde as coisas estão indo, agora eu vou olhar como essas tendências em relação a essa tecnologia me impactam. Ele começa uma análise que ele olha para fora e para dentro, para fora e para dentro. Ele vê, está caminhando para lá, o uso que está dando certo está indo para esse caminho, né? Outras tecnologias agregadas, não faz muito sentido estudar uma tecnologia individual. Elas têm correlação, tá? É sistêmico. Então, estudar também as relações dessas tendências com outras tecnologias e começar a olhar para você. O que elas me geram? Geram disrupção no meu negócio? Elas geram desafio? Elas são positivas para mim, são negativas? Você começa uma análise com relação ao seu setor, porque aí é que a coisa começa a mudar mesmo. Uma terceira etapa, depois de entender isso, seria: ok, agora eu vou realmente mapear as minhas oportunidades e quais são os espaços em branco. Entendi as tendências, eu vou olhar e vou falar, ok, mapeei que para mim tem aqui pelo menos umas 10 oportunidades de aplicação no meu negócio. E tem 5 desafios, que se a tecnologia for para o outro lado, eu perco alguma coisa e eu preciso me preparar para isso. Então tem tecnologias que podem matar um negócio completamente hoje em dia. E que estão virando a esquina, e que esses negócios ainda não vi se prepararem. Então isso tem. E você tem que mapear. Então, essa análise agora ela olha só para dentro. Veja, a gente estava muito para fora e de repente a gente cruzou isso com a parte de dentro do negócio.
por fim, entra a etapa de ensaiar o cenário de futuro. E você fala, ok, então vamos ensaiar, caso essa tecnologia se massifique completamente, agora ela está, vamos supor que eu estou falando de quantum computing, que é uma coisa que está em terceiro horizonte para a maioria dos negócios. Mas eu tenho um impacto, eu sou muito impactado por quanto? Eu estou num setor, vamos supor, um setor de segurança cibernética, eu sou extremamente impactado. Por que não desenhar um cenário em que essa tecnologia está completamente massificada para eu imaginar o que eu faço nesse cenário? Então, esse ensaio, ele é muito rico, que é aí que você começa a traçar possibilidades de caminhos. E, por fim, você coloca isso numa régua estratégica. Você fala, ok, então a minha visão organizacional, a minha visão de futuro organizacional para esse grupo tecnológico, para essa tecnologia me traz tais oportunidades nesse time frame, me traz tais riscos nesse time frame, e o roadmap para lidar com isso é esse. Isso vai envolver o que eu preciso desenvolver dentro de casa de recurso, o que eu preciso levantar de recurso, o que eu preciso fazer treinamento de talentos, o que eu preciso trazer para o meu desenvolvimento de produtos, o que eu preciso adicionar ou repriorizar no meu planejamento estratégico. Isso muda tudo internamente. Porque às vezes você quer chegar num lugar e você precisa de um desenvolvimento tecnológico que às vezes sequer está pronto. Nem tudo é para todo mundo, nem tudo é para agora, né? É um ajuste muito fino de que dor que eu estou buscando solucionar, o que eu de fato consigo solucionar, em que horizonte de tempo. Às vezes é alguma coisa que é cedo demais, né? O que a Letícia falou, às vezes uma tecnologia que precisa que uma outra coisa esteja pronta antes não está muito cedo. Essa é uma dor do inovador, né? Chegar muito cedo nos lugares. E aí depois, 5, 10 anos depois, ter essa sensação assim, mas eu já usei essa tecnologia, não deu certo, ou eu pensei nesse caminho, mas não deu certo. Cedo demais. O timing é muito importante. Tipo carro elétrico, né? Exatamente. Né? Por exemplo, né? Tem até um comentário, quem matou o carro elétrico? Não tinha matado ainda, né? Calma, a gente precisava de alguns outros dramas antes para ressaltar a importância disso. A nossa pergunta é: qual será a próxima grande mudança cultural? O que a gente precisa deixar para trás? O que precisa continuar com a gente para que a sociedade se ajuste a essa nova realidade? Mudança cultural é algo de longuíssimo prazo, né? Então, a gente trabalha com transformação cultural dentro das organizações. Imagine, né? Às vezes uma organização que nem é tão grande assim tem um fio condutor longo de transformação, e quando a gente está falando de mundo ou de Brasil, de um cenário maior, essa transformação cultural é ainda mais lenta. Então, é legal também a gente entender sobre o futurismo que as tecnologias operam adaptações que precisam ser rápidas, mas transformações culturais são muito lentas, elas são de longo prazo. A gente precisa de uma transformação cultural e ela vai ter que acontecer por força sobre essa questão do ecocentrismo, essa grande crise climática que se pronuncia, né, vai operar em níveis mais profundos. Essa transformação de que eu preciso deixar de olhar para o meu individual e ter uma perspectiva mais coletiva. A gente não vai salvar o planeta, mas a gente está tentando salvar a nossa vida no planeta. E esse é um trabalho que não se faz sozinho. Se eu continuar tendo essa perspectiva cultural de que o que eu preciso fazer na vida é ganhar dinheiro para garantir as minhas próximas gerações, danou-se, né? Então, assim, a perspectiva precisa ser mais coletiva. Essa é uma transformação cultural importante, de fundo, e que eu percebo que a paciência de tartaruga ela está acontecendo, mas ela é uma grande transformação importante que nós iremos passar, e urgente. A outra é essa questão da adaptação do tempo, a nossa percepção de tempo e como a gente usa o nosso tempo, o que o nosso contexto social e econômico exige de nós na cultura do tempo e a adaptação disso às nossas questões de saúde e de bem-estar. Como que eu consigo negociar, como que as organizações negociam isso com seus funcionários e como que eu individualmente negocio esses temas de reequilíbrio na minha vida. E a ressignificação do trabalho, né? Do trabalho, do servir, do trabalho do homem no mundo, assim, da função do ser humano no contexto social frente a todas essas transformações tecnológicas que a gente está vendo aí, que vão nos engolir em pouco tempo. Parecia que ia ser mais longo do que está se apresentando.
com base em tudo que a gente falou, é importante lembrar que, diante do cenário complexo, a receita de sucesso do passado não garante sucesso no futuro, e isso é quase uma fala clichê no mercado, mas ela é fato. Não tem como você se apoiar naquilo que sempre deu certo. Não é garantia que vai continuar dando certo. Pode dar certo em partes, até pode, mas ela não vai mais garantir isso a médio e longo prazo. Então, tirar essa noção e essa percepção equivocada de que a gente controla o futuro, que a gente sabe para onde ele está indo, que a gente vê líderes dentro de empresa falando não para grandes projetos de inovação com grande potencial, porque eles acham que a coisa não vai para aquele caminho. Eles falam, não, mas isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer tão cedo. Isso vai acontecer bem cedo. Normalmente vai acontecer. Você só não quer lidar com isso na sua gestão. Mas isso impacta a perenidade da empresa. Não é uma questão individual, é a perenidade de uma empresa. Então, a pessoa, para tomar esse tipo de decisão, sempre que eu ouço isso, eu falo, nossa, ele deve ter mapeado vários cenários, né, de futuro. E a verdade é que não mapeou nenhum. Então, tirar essa ideia de que o futuro é linear e que ele vai ser exatamente aquilo que você acha que ele vai ser, né, tem essa coisinha, eu controlo para onde está indo, você não controla. Então, sai desse pensamento, entende que os caminhos são múltiplos, que realmente está muito complexo, e que para você falar não para projetos de inovação, você tem que estar muito embasado. E aí, para isso, para você estar muito embasado, é isso, desenvolver essa alfabetização em futuros, desenvolver como é que você trabalha essa informação toda de futuro. Eu tenho certeza que agora, quando a gente resgatar aquela pergunta lá do começo, como a gente imagina o futuro, talvez a gente ainda não consiga visualizar, mas a gente já consegue entender como chegar lá, né? Então, eu acho que foi muito legal. A gente queria agradecer a presença de vocês. E até a próxima. A Mundo Cop está à disposição, as portas sempre abertas. E até a próxima conversa. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, gente.